Vamos falar de obra que gera impacto no trânsito. Sempre assim, né? A gente colhe os frutos lá na frente, mas a finalização das obras de urbanização e revitalização da Praça Rio Branco, conhecida como Praça da Rodoviária, localizada no início da Avenida Afonso Pena, está prevista para o primeiro semestre de 2025. Hoje, começando uma nova etapa das obras por lá, e aí com interdições na pista do MOVE entre as avenidas Paraná e Santos Dumont. Bom, o que muda aqui, as linhas do MOVE que passam pelo local vão ser deslocadas para a Avenida Paraná, passando ainda pela Rua dos Caetés, Rua Curitiba e a Santos Dumont. A interdição vai ser motivada aí pela instalação de tubulações de energia elétrica e também da rede hidráulica. Essas ações demandam escavações nas pistas do MOVE. O sistema de sinalização semafórica também vai ser instalado no local. Cada pista vai ficar interditada por cerca de 2 semanas. Uma intervenção importantíssima ali no centro, Carol, perto da Praça Rio Branco, exercitar a paciência aí quem for passar pela região. E vão interditar uma pista de cada vez, né? Um sentido de cada vez, justamente para não causar impactos maiores. E lembrando que quem é usuário do MOVE, do transporte público, né, por ônibus da capital, vai ter alteração nos itinerários ali dos ônibus, mas os embarques e desembarques permanecem da mesma forma. Sim. Então a pessoa não vai sentir muito essa alteração, porque vai embarcar e vai desembarcar no mesmo local que já está acostumado, mas o ônibus vai fazer um trajeto ali, um desvio diferente. Então fica tranquilo que você vai chegar ao seu destino. Como disse o Lucas, vai precisar um pouquinho mais de paciência? Vai, mas a gente sabe, obra é assim mesmo. O que a gente espera é que ela seja entregue no prazo prometido aí, porque quando você cria aquela expectativa e depois o negócio só vai enrolando, aí sim a gente fica com aquela sensação de um transtorno que não termina nunca. Sobre a Praça Rio Branco, Carol, Praça da Rodoviária, é importantíssimo, né? Esse anúncio de revitalização na Rio Branco, a gente trouxe isso aqui quando o anúncio veio. Um marco de Belo Horizonte que estava muito abandonado e naquele que é um dos principais cartões de visita de Belo Horizonte. Muita gente chega a BH pela rodoviária, depara com aquela praça que estava completamente largada às traças. Já chegava com uma má impressão da cidade, na Sim. verdade é essa, porque dava a impressão de uma cidade largada, uma cidade suja, Exato. não que BH esteja lá muito limpa, precisando melhorar nesse aspecto. Mas você chegar naquele centro com aquela praça mal cuidada, realmente dava uma impressão muito ruim. E aí a gente sabe, será que aquele ditado funciona, né? A primeira impressão é a que fica, depois tudo que você vê continua um pouquinho contaminado pelaquela primeira cena que você assiste. Vamos ver como é que vai ficar, esperando aí uma boa reforma. Carol, eu também, e trazer uma bronca aqui, eu fiquei um pouco decepcionado com a Praça da Estação. Estive lá recentemente, reformada, bacana, o projeto custou 8 milhões de reais, a fonte voltou a funcionar, mas muito, muito sujo, sabe? Reaberta, aí a população em situação de rua toma conta de uma parte, aquela parte do Baixo Centro ali à direita da Praça da Estação, e aí você tem um cartão postal tão importante para BH que foi devolvido à população e aí volta a ter aquela situação de abandono, sabe? Aquela sensação de descuido, muita sujeira, acúmulo de bens pessoais, itens pessoais em cantos ali, em algumas partes da praça. A Rio Branco é uma praça que sofre muito com isso também. É ocupada por moradores em situação de rua. Eu acho que a prefeitura tinha aquela força-tarefa da prefeitura que atende essa população, Carol, tinha que voltar, sabe, a dar um carinho especial, uma atenção especial para essa população, principalmente ali no Baixo Centro, no hipercentro de BH, que não adianta nada você reformar, você fazer bonito, e na hora que os tapumes baixam novamente, essas regiões passam a ser ocupadas mais uma vez por essa situação, por essa população que está passando por uma situação tão delicada. E vamos lembrar, Praça Rio Branco, a Praça da Estação, a Rui Barbosa, são do povo, são do Belo Horizontino, e aí eu digo que são de todos os Belo Horizontinos. Do jeito que tá, não dá pra ficar, porque senão não adianta nada você gastar. Lucas, se a gente falando de pessoas em situação de rua, a gente sabe que o desafio é muito grande para resolver essa situação, porque não envolve somente uma área da prefeitura, né? A gente fala de saúde pública, a gente fala de assistência social, a gente fala de oportunidades de trabalho, de gente que vem de fora para trabalhar na capital e não consegue retornar, de pessoas que estão ali numa condição realmente que precisam de tratamento médico, enfim. São várias áreas, é um desafio muito grande, a gente não vê isso somente aqui na capital mineira, a gente vê em outras cidades, mas aqui é visível, é notório o aumento que a gente teve da população em situação de rua nos últimos anos. E aí precisa sim de ações, eu sempre falo isso, precisa de ações no centro, precisa de ações nas regionais também, de acolhimento, de entendimento. Cada pessoa em situação de rua tem uma realidade, tem uma história, isso precisa ser visto caso a caso, senão a gente não consegue resolver essa situação.
Mas é isso, é um desafio muito grande para BH, para outras cidades também. Mas alguma coisa tem que ser feita, até porque é muito triste. Infelizmente, a gente acaba normalizando um pouquinho, porque a gente vê muito a pessoa em situação de rua. Muitas vezes a gente passa ali, uma pessoa está deitada no chão e a gente passa por ela como se aquilo fosse normal, gente. Sim, não é. Não dá para normalizar. Não é, exatamente. A gente tem que ter os olhos atentos para isso, tem que cobrar do poder público uma solução que seja digna para essas pessoas que merecem também ter a vida restaurada.